Olá, meu nome é Yara Queiroz Leite e vou apresentar o nosso artigo intitulado Concepções de Masculinidade, Habilidades Sociais e Flexibilidade Psicológica. A masculinidade é um conjunto de habilidades e atitudes esperadas de um homem em uma determinada sociedade. Então a gente pode pensar masculinidade de forma mais ampla, existindo masculinidades. Já a masculinidade hegemônica é a norma social que deve ser seguida de acordo com a nossa sociedade. Então, ela é vista como o ideal do que é ser homem, é supervalorizada e que perpetua a desigualdade em relação a homens e mulheres. Essas habilidades, né, faladas anteriormente, elas são distintas para cada gênero. Então, homens podem desenvolver habilidades as quais mulheres não desenvolvem e vice-versa, e havendo também déficit dessas habilidades. Falando de habilidades sociais, elas são ações aprovadas em determinada cultura que favorecem tanto o interlocutor como as pessoas com as quais ele convive e que pode se tornar, ter uma performance socialmente competente. Ambientes desfavoráveis podem gerar esse déficit de habilidades sociais e até mesmo ambientes que pode-se dizer mais favoráveis também pode gerar alguns déficits de habilidades, porque algumas habilidades sociais elas podem se perpetuar mesmo que elas não sejam benéficas. Então, essas práticas culturais elas são transmitidas de geração em geração, né? E nós podemos pensar que desde da infância, os jovens também, eles aprendem como devem se comportar e como devem ser no mundo, né? A partir também do seu papel de gênero. Se ele é um homem ou se ela é uma mulher, quais habilidades que seriam interessantes ter, ou até, no caso, não ter também. E também temos a flexibilidade psicológica, né, que é um construto muito importante na terapia de aceitação e compromisso, que tem uma função mediadora para situações adversas. Então, uma pessoa que tem uma flexibilidade psicológica mais desenvolvida, ela vai ter uma maior aceitação das suas emoções, dos seus pensamentos, as suas crenças e as suas regras também vão ser mais flexíveis, diferente de uma pessoa com uma flexibilidade psicológica menos desenvolvida, né? Uma inflexibilidade, que vai ter uma dificuldade maior de se adaptar a situações adversas. Então, homens que estão dentro dessa masculinidade hegemônica geralmente vão ter esse comportamento de não chorar, de não demonstrar emoções. Então, quanto mais rígido for esse tipo de pensamento, esse tipo de comportamento, mais prejudicial vai ser para aquela pessoa, pois vai estar muito engessado em questões que podem trazer malefícios para a sua saúde, para a sua vida no geral e para de outras pessoas também. Podemos também entender a flexibilidade psicológica como um construto importante na adaptação social, já que ela estabelece e faz a manutenção das relações interpessoais. Então, as habilidades sociais, elas podem ajudar como estratégias para o desenvolvimento dessa adaptação social. Bom, em relação aos nossos métodos, a nossa pesquisa ela foi por conveniência quantitativa, correlacional e descritiva, foi composta por 190 homens a partir de 18 anos e abrangeu 3 regiões do Brasil, o Nordeste, o Centro-Oeste e o Sul. Usamos o questionário sociodemográfico, o inventário de habilidades sociais e o AAQ2, o CFQ7 e a escala de concepções da masculinidade. O nosso projeto ele foi, a princípio, aprovado pelo Comitê de Ética. A nossa divulgação ela foi feita através das redes sociais e, junto com a nossa pesquisa, nós apresentamos o TCLE. Para analisar os dados, foram inseridos instrumentos e os dados sociodemográficos no software JASP. Para terminar a apresentação, Lara Caroline dos Santos Balbino Silva
vai dar continuidade. Eu vou falar agora sobre os principais resultados, a discussão e as considerações finais do nosso artigo. Quanto ao resultado, eu vou falar inicialmente sobre o questionário sociodemográfico. A nossa pesquisa ela foi composta em sua maioria por homens heterossexuais, homens cisgênero, homens solteiros sem vínculo atual, homens sem afiliação religiosa, e dentre os que possuíam religião, a maioria era composta por católicos, homens com ensino superior incompleto e de médio poder aquisitivo. Quanto aos outros instrumentos, eu vou falar agora sobre a escala de concepção de masculinidade. O fator provocação social foi aquele que obteve a maior média e o maior desvio padrão, seguido, na sequência, por heterossexismo e restrição emocional. Quanto ao IHS, Inventário de Habilidades Sociais, a nossa pesquisa conseguiu perceber que o fator 2, que é o fator autoafirmação na expressão do afeto positivo, foi o que obteve a maior média, seguido do fator 5, que é o fator autocontrole da agressividade em situações aversivas. Quanto aos demais instrumentos, a gente conseguiu perceber que o AQ2 e o CFQ7 obtiveram correlações estatísticas positivas, o que era esperado, visto que ambos os instrumentos avaliam aspectos diferentes da inflexibilidade psicológica. Quanto ao AQ2 e ao IHS, a gente conseguiu perceber que ambos os instrumentos apresentaram correlações estatísticas negativas, o que significa que ambos são inversamente proporcionais. Quanto aos fatores do IHS associados ao AQ2, a gente conseguiu perceber também que houveram correlações estatísticas negativas entre eles. Quanto à escala de concepção de masculinidade, a gente conseguiu perceber na nossa pesquisa que não houve correlações estatísticas significativas com nenhum instrumento. Quanto aos fatores ou às dimensões da escala de concepção de masculinidade associados aos fatores do IHS, a gente conseguiu perceber que o fator 5, que é o autocontrole da agressividade em situações aversivas, e a provocação social apresentaram correlação, assim como o fator restrição emocional da escala de concepção de masculinidade apresentou associação ou correlação com o fator autoafirmação na expressão de afeto positivo. Quanto à relação entre o IHS e o CFQ7, a gente conseguiu perceber que ambos os instrumentos apresentaram correlação estatística negativa. E quanto à relação entre os fatores do IHS com o CFQ7, a gente percebeu que houve também correlações estatísticas negativas. Partindo para a discussão, a gente conseguiu perceber, de fato, que houve correlação negativa entre as habilidades sociais e a inflexibilidade psicológica, o que, em outras palavras, significa que quanto maior o repertório de habilidades sociais de um sujeito, maior a flexibilidade para lidar com situações indesejadas ou com pensamentos e emoções desconfortáveis. A gente conseguiu perceber também que houve correlação positiva entre o autocontrole da agressividade em situações aversivas e a provocação social, assim como houve correlação negativa entre a autoafirmação na expressão de afeto positivo e a restrição emocional. A gente conseguiu perceber, portanto, que a provocação social foi a dimensão de maior relevância para compreender o que é masculinidade na nossa amostra, assim como o heterossexismo apresentou uma posição intermediária de relevância para a compreensão da masculinidade na nossa amostra. Com relação à restrição emocional, apresentou uma posição sem tanta relevância, digamos assim, na nossa amostra, o que não descarta, a importância desse construto, dessa dimensão para compreender a masculinidade como um todo, mas a nossa amostra foi algo que foi observado. Então, a escala de concepção de masculinidade não apresentou correlações estatísticas com nenhum instrumento. Isso pode ter se dado devido a uma limitação do próprio instrumento, visto que ele não foi validado no Brasil. Então, o AQ2 apresentou correlação com o CFQ7, correlação positiva, algo que foi esperado, visto que ambos avaliam aspectos diferentes da inflexibilidade psicológica. Quanto às principais limitações do nosso estudo, a gente conseguiu perceber que a nossa amostra ela foi composta em sua maioria por homens jovens, homens no ensino superior incompleto, homens que moravam em estados nordestinos, então a gente não conseguiu abranger outras regiões para além do Nordeste, a gente conseguiu alcançar poucas pessoas de outras áreas, de outras regiões, de outros estados, sem ser os nordestinos. A gente também conseguiu perceber que a gente não conseguiu desenvolver de alguma forma o estudo a partir de outras variáveis, como raça, o estado civil, algo que poderá ficar como sugestão para futuros estudos.